Bem, amigos, está começando mais um Esporte na Onda. Muita coisa pra gente falar hoje, tá? Desde futebol feminino com o Corinthians, que foi campeão brasileiro, até a terceira derrota seguida do Amazonas e também a derrota da seleção brasileira e a eliminação no Mundial de Vôlei. Mas antes da gente começar, eu quero chamar pra cá o Alex na passada de jogador, na passadinha de jogador. Não tem a passada de jogador, cara. Mano, eu tenho que te ensinar, meu amigo. Tem que me ensinar ainda. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Levantou, jogou o olho pro lado, mano. Tá, Levantou, Negrete. Aqui, ó. Ah, Negrete. Ei, tem que respeitar. Não, o tem pai, que respeitar, mano. tem que respeitar. Enfim, a gente vai falar primeiramente sobre o futebol feminino, o Corinthians, né não, Alex? Que foi campeão brasileiro. O Corinthians foi lá na casa dele, né? O Química Arena lotada, inclusive 41 mil torcedores, muita gente. Exatamente, impressionante esse público. E teve vários jogos lá em São Paulo no mesmo dia. E quem teve o maior público foi Corinthians e Cruzeiro, né? Tem que respeitar. O futebol feminino colocou mais gente no estádio do que os outros clubes. No futebol masculino. Mano, não tem jeito. Inclusive, foi a maior renda do futebol feminino, com mais de R$1 milhão arrecadados. A partida foi bem disputada, tá? Igual o primeiro jogo, que foi 2-2. Na partida de volta, na Neoquímica Arena, não foi diferente. Tivemos um único gol na partida, né, Alex? Exatamente. O Corinthians conseguiu aí pôr o seu fator casa aí em vantagem, mas o jogo foi difícil. Disputado, inclusive, o Cruzeiro teve mais chances que o Corinthians, tá? O jogo foi difícil porque nos últimos anos, se você fosse acompanhar aí o futebol feminino, o Corinthians normalmente tinha né, a superioridade em cima dos outros clubes. Amassava os clubes no final, o jogo inteiro. Era Corinthians e Palmeiras. Corinthians amassava no Allianz Parque, Corinthians e São Paulo foi a mesma coisa. Exatamente. Corinthians e Ferroviária. Quando jogava com o Ferroviário também era a mesma coisa, mas com o Cruzeiro não. O Cruzeiro botou pra cima do Corinthians, mas o Corinthians conseguiu a vitória. E olha que foi um jogo cheio de provocação, tá? As atletas do Corinthians, depois do apito final, já na entrevista com a taça na mão, provocaram as atletas do Cruzeiro, que já vinham provocando elas durante o campeonato, por elas estarem em primeiro, e não o Corinthians, que era apontado como a equipe favorita, né? Legal. Exatamente. É legal, essa provocação tem que ter no futebol, tem que ter, pô. E a gente tem isso no masculino, no feminino também, é muito legal a gente ver as brabas contra as cabulosas. Realmente, o futebol feminino que está crescendo cada vez mais, né? Nós ainda teremos a Supercopa das Campeãs esse ano, que é entre a vencedora do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Mas o Corinthians também está na Copa do Brasil, então se ganhar... Pode ter um duplo título aí do Corinthians, aí vai sobrar provavelmente pro Cruzeiro, que foi o vice-campeão, né, no Campeonato Brasileiro. E vai ser um jogaço, tá falando aqui pra vocês. Agora a gente ainda vai continuar no futebol, mas dessa vez vamos falar de uma equipe local aqui do Amazonas, que é o Amazonas, a nossa onça, que chegou à terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro Série B, né? A gente falando de jogaço, não teve nada de jogaço aí entre Amazonas e CRB, né, Cleber? Não, foi uma partida, foi um amasso do CRB, gente. Vocês não têm ideia, os primeiros 25 minutos ali da partida foi uma pressão da equipe do CRB em cima do Amazonas que vocês não têm noção, pô. O Amazonas teve jogador expulso ainda pra ajudar, né? A equipe já tava com dificuldade. Depois que teve um jogador expulso, piorou. Era previsível já essa vitória do CRB. O Amazonas tão mal, claro que nós, como amazonenses, aqui a gente torce pela onça, mas já era previsível. A maioria dos pontos do CRB durante o campeonato foram em casa. É uma equipe que joga muito bem em casa, né? Exatamente, a gente esperava. Nenhum time conseguiu conseguiu vencer bem lá. O Cruzeiro, que é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, foi lá e teve dificuldade. Eu até comentando antes do jogo entre CRB e Amazonas, falei, cara, eu duvido muito que o Amazonas chegue lá e consiga a vitória. Vai lutar pelo menos por empate. Exato, tem que ter o pé no chão, né? A gente não podia achar que o Amazonas ia chegar lá e ia dar show, até porque não tem feito isso nas últimas partidas. Nem casa faz isso. Tá com os mesmos 24 pontos que o Amazonas chegou depois da vitória sobre o Avaí. E de lá pra cá já aconteceu 4 rodadas, né? 1 empate e 3 derrotas. 3 derrotas seguidas, gente. O clube agora é o penúltimo colocado da Série B. Tudo indica que infelizmente o Amazonas vai cair, mas a gente torce que no finzinho tenha uma sequência de vitórias.
Porque a Se gente... ganhar 3 ou 4 ali, pô, já dá um salto gigantesco. Exatamente, mas é o que a gente vem falando desde o início. Mas Série B, assim, pode ocorrer de o Amazonas ganhar mais 5 seguidas, quem sabe, e sair dessa situação. Se ganhar 5 seguidas, já vai lá pro meio da tabela. Inclusive, amanhã, sábado, o Amazonas vai enfrentar o Volta Redonda, né? Exatamente. Outra equipe que também está na zona de rebaixamento, brigando para sair dela. Diferente do jogo contra o Remo tá lá em cima e o Remo amassou o Amazonas. Amassou. A equipe do Pará versus Amazonas ali, acabou. O Amazonas levou... Inclusive no dia, né, o dia do Amazonas, né, dia de elevação à categoria de província. Isso. O time do Pará veio aqui e amassou, mas a gente espera que o Amazonas pelo menos tenha aí uma superioridade no jogo de amanhã, porque, querendo ou não, é um adversário direto. É um adversário que o Amazonas já conhece bem, afinal superou Volta Redonda na Série C para subir para a Série B, né? Já se conhecem, já jogaram bastante jogos contra. Vamos torcer pro Amazonas e também convidar a torcida, né, daqui a acompanhar o time, dar essa força, porque se a gente for no estádio, quem sabe o Amazonas não consegue sair. Precisa dessa força da torcida, né? Com certeza, pô, é a onça pintada, precisa da gente. E pra gente encerrar, vamos falar de um esporte um pouco diferente, né? Exatamente, a gente falou de força da torcida, a torcida tá apoiando, mas o resultado não tá vindo no vôlei, né, Kleber? O Brasil que até chegou às semifinais, né, do Mundial de Vôlei Feminino. Sim. Foram muito bem as meninas, tá? Foram eliminadas pelas campeãs, foi a Itália. Já no vôlei masculino, gente, a situação foi um pouco mais complicada. Exatamente. O negócio foi bem mais embaixo. O Brasil foi eliminado na fase de grupos e teve seu pior desempenho da história, desde o início do Mundial. Exatamente, até quando o Brasil não tinha muita tradição em vôlei, lá na década de 70, 80, que o Brasil não virava muito, né, a chave no vôlei masculino, principalmente. O Brasil caiu na fase de grupos, até teve uma campanha de 2 vitórias e apenas 1 derrota, mas o set que perdeu para a China fez total diferença. Né? Esse set fez muita diferença, porque o que aconteceu? Chegamos aqui na última rodada, Brasil contra a Sérvia, tá? O Brasil poderia perder tranquilamente, desde que a China vencesse a República Tcheca. Como a República Tcheca venceu a China por 3-0 e o Brasil tinha perdido um set para a China, quem passou foi a República Tcheca e não o Brasil. Exatamente. É que nem a Copa do Mundo normal, né? É muito detalhe, qualquer gol que você toma, no caso do vôlei, qualquer set que você perde, faz total diferença, ainda mais a China que não fez bonito no Mundial também, né? Foi a última colocada. A última colocada, então você tomar gol do último colocado na Copa do Mundo de futebol é a mesma coisa que você tomar um set da China. Exatamente. O Brasil que até teve um caso triste, né, pra gente falar aqui também, que foi o falecimento da mãe do técnico Bernardinho. Ele ficou sabendo da notícia minutos antes da partida, durante o aquecimento. E com certeza isso desestabilizou ele e a equipe, consequentemente. Vale ressaltar a postura do Bernardinho, a postura profissional de ficar ali, se manter e pelo menos tentar levar a seleção brasileira, que não era favorita no jogo, não era. A próxima fase, mas a Sérvia conseguiu a vitória por 3-0. A gente torce porque o Brasil ainda se prepare mais, né, para a Olimpíada de 2028. O Brasil feminino a gente não se preocupa tanto, que é um time que está ali no topo, só tem que bater a Itália, que é a principal adversária. Ambas seleções têm passado por processos de renovações, né? Tanto a seleção feminina quanto a seleção masculina de vôlei. A feminina está mais encaminhada do que a do Brasil, que também tem bons nomes, né? Tem o Darlan, que é a maior revelação do Brasil dos últimos tempos. A questão da seleção masculina é que são nomes muito jovens, então qualquer coisa que aconteça ali, né, impacta muito no time. No caso do feminino, a gente tem o mesmo problema do masculino. A gente tem nomes muito jovens e eles impactam muito no psicológico deles. Com certeza. Aí, mas só que no feminino tem ali algumas jogadoras de 33, de 30 anos, de 32 experientes, né? Experientes. Que é o certo no processo de renovação. Tu misturar ali, mesclar jogadoras ou jogadores mais experientes contra os mais... E no vôlei masculino a gente lembra mais do Lucarelli, mas são... O Bruninho também, né? O Bruninho, mas assim, é muito jogador jovem para pouco jogador experiente. Desbalanceado. No feminino tem a Júlia Bergman, que é muito boa, mas é muito jovem. Que o irmão dela, inclusive, tá na seleção masculina. Tá na seleção masculina e tem a mesma idade praticamente. E tem a Rosa Maria que fala, não, Júlia Bergman não é assim, é assado e tal. E a Júlia vai lá e se conserta no jogo.
No masculino tem menos isso. E eu acho que isso que tá faltando, mais nesses anos que vão ter aí, a gente torce para aparecer mais gente, o Brasil fazer bonito lá em Los Angeles em 2028. É isso aí, esse foi o resumão de hoje, tá? Da semana. Tivemos título do Corinthians feminino, derrota do Amazonas, derrota no Mundial de Vôlei masculino. Essa semana foi tensa, né, Alex? Tensa. Mas a gente vai trazer mais informações no próximo programa, porque o futebol tá pegando fogo. Libertadores, Brasileirão, coisa boa. Na próxima semana vai ter mais assuntos. E é e é ano de Mundial, né? Tá tendo vários mundiais. Muitos. Então a gente vai trazendo aqui pra você. Muitos, inclusive, não vou mentir, não. Muitos que eu nem sabia que eu tinha. Exatamente, tinha o atletismo. Vai ter o Mundial Sub-20 de futebol, né? Categoria de base. Exato. Inclusive, a gente vai trazer aqui. É tudo pra você acompanhar a gente. Todos os resumos aí pra você. Você que não tem tempo pra acompanhar, a gente traz aqui. Exatamente. Eu me despeço aqui do meu colega aí de casa e do meu colega que tá aqui comigo no estúdio, né? Tá encerrando mais um Esporte na Onda. A gente se vê na próxima semana, mas antes, já sabe, deixa o seu gostei, deixa o seu like, compartilha aí, por favor, gente. E comenta aí a sua opinião também, né? Com certeza, a gente quer muito saber o que você achou do jogo do Corinthians, do jogo do Amazonas e da eliminação do Brasil no Mundial de Vôlei. Beleza?